Quando se coincidem, então, que é a super quarta, isso sim traz aí bastante, né, movimentação para os mercados. A gente segue aqui na nossa programação da BMC News. Agora começamos a nossa rodada de entrevistas. A gente recebe o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados, aqui na nossa programação. Sérgio, bem-vindo, muito obrigada pelo seu tempo, um bom dia. Bom dia, Paulo. Prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada. Sérgio, eu já quero começar aí justamente falando, né, sobre essa super quarta expectativa. Investidores, acho que aqui no Brasil, buscam principalmente pistas no comunicado em relação às projeções também de inflação, de projeções ali, quais os fatores macroeconômicos que entram com mais força ou não no radar do colegiado. Magnitude da taxa Selic já é dada aí praticamente certa, né? Mas acho que o comunicado em si é o ponto de atenção e há uma grande discussão, inclusive, se o fiscal vai voltar a ser citado neste comunicado. Queria entender um pouquinho também da sua leitura sobre esta expectativa de hoje. Olha, de fato eu acho que não há muita expectativa divergente em relação à queda em si, está todo mundo esperando queda de 0,5 ponto percentual na decisão de hoje. A dúvida, de fato, é o que o Banco Central vai centrar o olhar e a discussão a partir de agora, né? No momento em que a economia está caminhando para crescer em torno de 3%, ou até mais do que isso esse ano, quer dizer, não dá para a gente descartar ver um crescimento podendo chegar no final de 2023 mais próximo de 3,5%, significa que vai ter uma pressão aparecendo nos modelos do Banco Central de forma importante. A questão fiscal também deve entrar com força, especialmente por conta da dificuldade do governo em fazer o superávit primário no ano que vem. Quer dizer, de certa forma, aqui não há tanta mudança em relação ao que o mercado está esperando, quer dizer, não há surpresas nesse sentido olhando para frente, já está na conta de todo mundo, mas certamente o Banco Central vai colocar como ponto relevante. E talvez o cenário internacional também, né? As indefinições em relação ao que está acontecendo com a economia chinesa agora, qual o grau de desaceleração que a gente vê por lá, toda a ideia do soft landing americano, que é uma tese que está se comprovando por enquanto, mas ainda há muito para acontecer até o final desse processo de juros nos Estados Unidos, a gente começar a ver a queda de juros acontecer e a gente passar por esse cenário, de fato, de estresse ainda na economia americana e poder falar que a gente está, de fato, ter passado, de fato, por um processo de soft landing, a gente só vai saber disso no final do ano que vem. Então, a gente tem várias coisas para o Banco Central tocar, que são elementos de risco, e para o ano que vem tem a preocupação em si com a inflação, né? Ela está aí relativamente ancorada, próximo de 3%, mas há toda uma discussão das pressões que podem aparecer no ano que vem, de alimentação, de transportes. Eu acho que isso aí também vai começar ao longo desse semestre a aparecer no radar do Banco Central. Sérgio, inclusive, né, olhando ali, desde o último ajuste, no mês ali de agosto, a gente viu ali, houve uma depreciação também do câmbio, algo esperado até, de fato, ali quando se inicia o ciclo de corte de juros, mas a gente também teve fatores externos, macro, aí, que acabaram pesando também para isso. Mas acho que um outro ponto também, talvez, queria até entender, na sua visão, se traz, sim, uma preocupação, é a escalada ali do preço, né, dos preços do petróleo. Assim como o dólar, isso poderia, de repente, desencadear uma alta de preços? Como que você, né, ver esse desafio, vamos dizer assim, para os bancos centrais, não só o Brasil, né? Olhando justamente ali, acho que o petróleo também impacta muito nessa expectativa sobre a decisão do Federal Reserve também lá fora. Esse é um ponto importante, Paula, porque a questão fiscal está na conta de todo mundo, de certa forma está bastante precificado, né? A questão do risco geral internacional também, de certa forma, está precificada. Agora, o que surgiu de novo nas últimas semanas é essa pressão adicional no mercado de petróleo que a gente está vendo acontecer, né? A OPEP, especialmente a Arábia Saudita e Rússia, segurando os preços, né? Fazendo uma certa manipulação no corte de produção para manter os preços elevados, e dado que a gente tem tido pouco investimento ao longo dos últimos anos, os estoques são baixos, qualquer mínimo ajuste que se faz no mercado de petróleo, a gente tem essas variações de preço muito fortes que a gente está vendo acontecer. E aí entra 2024, ano eleitoral nos Estados Unidos, uma disputa eleitoral que interessa frontalmente Rússia e Arábia Saudita, né? Trump certamente é um candidato de muito mais interesse tanto para a Rússia quanto para a Arábia Saudita. No caso da Rússia, Trump certamente vai tirar um pé da guerra de alguma forma, e no caso da Arábia Saudita, né, há proximidade muito maior do Trump com os sauditas do que o Biden, além, obviamente, de toda a questão do petróleo e do Biden ser pró-energia renovável. Enfim, você tem um cenário que talvez também essa questão geopolítica pode interferir, pode fazer uma movimentação de preços de petróleo no ano que vem, que aumentaria preço de combustível, no caso americano, interferiria na inflação, na política monetária, no bolso do americano, e eventualmente isso pode
afetar de alguma forma a eleição americana. Isso é um cenário, é uma possibilidade, obviamente não é certo de que vai ser dessa forma, mas a gente tem visto uma movimentação justamente de Rússia e Arábia Saudita nesse sentido, nesse caminho, né? E os preços estão respondendo a isso. Então, eu acho que tem um caminho aqui, infelizmente, de preço de petróleo mais arriscado e mais elevado no ano que vem, que acaba afetando a gente aqui, né? Tem um impacto na nossa inflação que aparece e vai ter um impacto também que a gente vai ter que acompanhar na Petrobras, né? A diretoria da Petrobras vai estar entre a cruz e a caldeirinha no ano que vem, vai ter que agradar o mercado, vai ter que agradar o governo, ano eleitoral, com o preço de petróleo podendo subir com mais intensidade, como é que vai ser esse repasse? Vai ser outra discussão que a gente vai ver com bastante intensidade ano que vem também. Pois é, Sérgio, muito bom dia, é Felipe Nascimento falando agora, é uma discussão bastante importante e ela já vem, né, de algum tempo, né, quando que a Petrobras vai fazer algum tipo de repasse, quando que a Petrobras vai reajustar o preço do combustível, muito embora a defasagem ainda não chegou num patamar nem próximo do que a gente viu anteriormente, que acabou culminando no reajuste. Mas tem algumas discussões também ainda em Petrobras, né? E aí eu queria puxar para esse lado também, que parece que está tendo uma discussão interna sobre um acordo, um possível acordo com o CARF para antecipar alguns pagamentos de litígios tributários da ordem de 100 bilhões para 30 bilhões. Né? E aí tem toda aquela discussão de será que seria o momento para a Petrobras fazer isso? Será que teria algum tipo de pressão ou de peso por conta do próprio governo ou por conta da própria equipe econômica para poder equilibrar as contas? O fato é, né, nessa discussão toda, encontrando medidas ou recursos, né, esporádicos para gastos perenes, né? Essa é uma possibilidade que acaba trazendo uma certa cautela e uma certa expectativa ruim para o mercado, principalmente quando a gente tem falado, como você comentou na primeira resposta, sobre essa elevação do risco fiscal. Bom dia, Felipe. Olha, de certa forma, essas questões do CARF e as questões fiscais relativas às estatais e, na verdade, ao desenho do regime fiscal que a gente tem hoje, que é completamente, totalmente pró-arrecadação e não olha gasto, isso já está no desenho da discussão ao longo aí dos últimos meses. Acho que não tem novidade nesse sentido. Agora, a questão toda que aparece, que a gente vai ver de fato ao longo dos próximos anos, é que a Petrobras, dado o retorno que ela teve histórico, positivo ao longo desse período de preços de commodities muito elevados, certamente o governo vai vir com interesse para fazer aumento de arrecadação em cima da empresa. Eu acho que nesse sentido não tem novidade. Eu ainda acho que a maior preocupação que a gente precisa ter com a empresa é de fato na política de preços, na política de paridade, porque apesar de ter melhorado a distância da defasagem com os preços internacionais, ainda há uma defasagem. O que a gente tem visto acontecer desde maio, junho desse ano, é que você tinha uma Petrobras que às vezes demorava para fazer o ajuste, mas ela ficava muito próximo do preço internacional. O que a gente está vendo acontecer de maio, junho para cá é que a distância está cada vez maior, a Petrobras está demorando para reajustar, e isso ao longo do tempo pode trazer repercussões em termos de retorno para a empresa. Então essa questão fiscal, Felipe, eu não vejo como novidade, digamos assim, já estava no pacote de como foi construído o regime lá atrás, no desenho que foi feito, então acho que não vejo com preocupação por esse lado, a preocupação continua sendo de fato na precificação de preços da empresa. Sérgio, tem uma discussão, né, e aí eu tentando pegar essa questão do petróleo e do cenário econômico lá nos Estados Unidos, e trazendo para o Brasil também, né? Tem essas preocupações em relação, será que vai ter um no landing, vai ter um soft landing por lá, justamente porque a economia não está desacelerando conforme era esperado. E isso, inclusive, tem trazido uma preocupação, né, em relação a como que os bancos centrais vão se portar depois da decisão de juro do Banco Central americano. Muita gente está falando que os próprios triggers, né, aqui do Brasil, para o nosso Ibovespa, para algumas empresas, estão mais relacionados à taxa de juros americana do que a nossa especificamente. E claro que tem toda uma relação. Eu queria saber a sua visão, né, se a gente acaba ficando muito dependente da taxa de juros lá nos Estados Unidos e qualquer sinalização um pouco mais dura por lá pode acabar trazendo impactos negativos para o nosso ambiente aqui,
para o nosso mercado e também, claro, para os investidores que estão monitorando toda essa movimentação? Certamente, Felipe, a taxa de juros americana continua sendo essencial. A gente viu isso acontecer poucas semanas atrás, por conta de discursos que foram feitos por dirigentes do FONC. A gente viu o câmbio que estava ali em 4,70, de repente ele correu rapidamente para 4,90, 4,95. Então, assim, o cenário doméstico, de certa forma, está muito precificado, está dentro do cenário hoje, todo mundo esperando um déficit de 0,7, um pouco mais, um pouco menos para o ano que vem, não tem grandes surpresas nesse sentido. A incerteza, de fato, é no cenário americano, além do próprio cenário chinês. Mas no caso do cenário americano, por mais que haja essa discussão de soft landing agora, que por hora, nesse momento, é bastante provável, né, a gente está passando por ele de fato, o fato é que a gente ainda tem uma desinflação para acontecer, a inflação americana não acomodou nos 2%, que continua sendo a meta de fato do Banco Central americano. Você tem uma economia que ainda está muito aquecida, a gente vê os recursos fiscais que foram dados para a população americana nos últimos anos ainda existirem, a população está consumindo esses recursos que foram dados, exportou muito ano passado energia para a economia europeia, então tem uma economia que está aquecida. A gente vê os números de PIB muito fortes, mercado de trabalho ainda continua muito fortes, então é uma desinflação lenta. Desinflação lenta, como a gente está vendo, demanda taxa de juros que vai ficar elevada por mais tempo. Então a discussão toda é que quanto mais tempo essa taxa de juros fica elevada, mais risco de você sair de um soft landing para uma situação mais complicada. Por isso que eu falo que a gente ainda não passou pelo processo definitivo da economia americana. Eu acho que a gente está indo bem por enquanto, mas ainda tem 1 ano e meio, e eu coloco 1 ano e meio porque tem a eleição americana ano que vem, que vai ser por si só bastante turbulenta, há toda a discussão se o Biden de fato vai ser candidato ou não, o Trump tem toda a questão judicial atrás dele também, enfim, vai ser um cenário político americano bastante turbulento no ano que vem, que se junta com a questão econômica, não vai ser um cenário muito tranquilo e pacífico, digamos assim, para a economia americana. Isso gera volatilidade nos preços de ativos mundo afora, e aqui não seria diferente. Então, eu diria que o internacional e o caso americano tem aí chão para trazer volatilidade para a gente com intensidade ao longo dos próximos meses, né? Especialmente por conta disso. Há incerteza ainda em relação ao final desse processo, né? Se vai ser de fato soft landing ou se a economia americana vai se machucar um pouco mais. Sérgio, você tocou em pontos importantes, até queria justamente entender um pouco mais da sua leitura, porque a gente sabe exatamente que os movimentos de taxas de juros nos Estados Unidos, eles não influenciam só a economia local, mas a economia de países emergentes principalmente, olhando até muito mais para a gente aqui nesse momento, né? Eu até estava falando com o Felipe agora há pouco em relação a essa questão que em agosto a gente viu havia-se uma expectativa muito grande, inclusive para o nosso mercado, né? Que a nossa bolsa rompeu até os 120 mil pontos antes ali do início do mês, justamente pelas expectativas de corte de juros aqui no nosso local, né? O nosso Banco Central fazendo este movimento, o primeiro a fazer um movimento, né, de um ciclo de queda nos nossos juros aqui, e isso foi muito ofuscado, na verdade. Agosto foi um mês muito ruim para o nosso mercado, o Ibovespa teve aí 14 quedas consecutivas, justamente ofuscado pelo cenário externo. Desta vez, né, traz aí, acho que a questão maior neste cenário que você muito bem pontuou, taxa de juros nos Estados Unidos por um longo período ainda, né, ali até fazendo preço justamente nos nossos ativos aqui locais, né? O Ibovespa está ali no 118, mas muito lateralizado. O nosso cenário local, né, isso não tem força o suficiente para romper aí, para ser de repente somente o nosso local ser esse trigger que impulsiona o Ibovespa a subir. A gente vai conviver ainda muito tempo com este macro pesando ainda aqui para os nossos investidores? Pois é, Paulo, o problema é que no nosso caso, uma economia emergente, com uma certa integração lá fora, não é total, a gente ainda é uma economia fechada, mas em termos de mercado de capitais, a gente tem uma integração relativamente boa, né? O trigger internacional é igualmente importante quando a gente compara com o trigger doméstico. E aí, quando a gente olha o trigger doméstico, desde o início do ano, as notícias, de certa forma, foram positivas. A gente começou muito mal, o governo foi se ajustando, entregou um arcabouço fiscal que ainda tem muito para melhorar, mas a reforma tributária está andando, houve a surpresa do crescimento esse ano, o mercado inteiro esperando 1%, vai 103, 3,5%. Ano que vem eu espero 2%, acho que ainda tem aí um resíduo de commodities para aparecer, tem esse efeito também de queda de juros que aparece ano que vem, preço de alimentação mais baixo agora ajuda
na atividade no final desse ano, programa do governo de crédito, enfim, você tem um cenário aí que o crescimento não vai ser desastroso nesses 2 primeiros anos do governo Lula. Então, o cenário doméstico, digamos assim, está minimamente encaminhado, muito a fazer como sempre, mas as surpresas talvez tenham sido mais positivas comparado com o que foi o início do ano. O caso externo, a gente não está no cenário de primeiro mandato do Lula, que ali foi um cenário internacional extremamente benéfico e positivo. O cenário hoje é muito mais tenso quando a gente pega as 3 principais economias do mundo, né? China, Europa e Estados Unidos. Os 3 grandes conjuntos estão passando por dificuldades não triviais. E isso não vai acabar agora. Muito provavelmente a gente vai conviver com isso ainda no ano que vem. Sem falar que o nosso entorno na América Latina também que está numa situação bem mais complicada do que a gente via 20 anos atrás. Então, assim, o cenário internacional, eu diria que hoje tem muito mais possibilidade de ser um trigger para preços de ativos aqui do que o cenário doméstico. O cenário doméstico, bem entre aspas aqui, Paulo, talvez está mais previsível, colocando bastante aspas nesse sentido de previsível, comparado com o cenário internacional, que tem bastante dúvidas e deve trazer essa volatilidade. Por isso, a Bolsa acaba sofrendo também. Quer dizer, o gatilho doméstico não é suficiente para se contrapor ao gatilho internacional que está trazendo riscos e dificuldades à frente. Então, os dois não estão trabalhando em conjunto para jogar a Bolsa para patamares muito mais elevados, como a gente gostaria. Você colocou ali, né, o cenário doméstico trazendo mais previsibilidade. Eu queria até entrar num outro ponto para entender um pouco da sua leitura. Quando a gente tem colocado aqui que o mercado está muito cético em relação à questão do fiscal, né? Até hoje mais cedo a gente comentou aqui as notícias que envolvem aí a questão da discussão sobre o fiscal. O próprio Danilo Forte, né, acabou causando ali, acho que um grande mal-estar entre a equipe econômica quando ele disse que seria importante fazer a alteração da meta do fiscal, já que tem uma previsibilidade que não cumpriria esta meta. A equipe econômica diz que não vai mexer na meta do fiscal. A minha pergunta é o seguinte, Sérgio, o que seria talvez menos pior, né? Vamos dizer assim, mexer na meta do fiscal para conseguir cumpri-la, o que desancoraria menos, de repente, a credibilidade ou se colocaria realmente aí uma questão de se colocar essa credibilidade em xeque com o arcabouço fiscal não cumprir a meta ou mexer na meta, né, para conseguir alcançá-la? O que seria menos ruim, talvez, na percepção do mercado quando a gente fala em relação ao fiscal? De certa forma, Paulo, eu acho que o mercado já estava blindado em relação ao novo regime fiscal de nascença, né? Quando ele surgiu ali em março, em abril, e a gente viu o que era o desenho desse regime fiscal, a gente falou, essa conta não fecha. Você não vai conseguir montar esse resultado primário nos próximos anos. A gente vai precisar de 350 bilhões a mais de arrecadação, 2 pontos percentuais a mais de carga tributária. Ou o país crescia com muita intensidade, ou o Congresso trabalharia totalmente para o governo para entregar esse resultado, que a gente sabia que também não aconteceria. Então, acho que de nascença, o desenho do fiscal já colocava muito essas dúvidas. Agora, eu acho que faz parte, apesar desse defeito de nascença do próprio regime fiscal, faz parte, nesse momento, o Haddad fazer o que ele está fazendo, não entregar os pontos ainda. Batalhar até o último minuto como ele conseguir, com o regime fiscal que a gente tem hoje, para entregar o que for possível de aumento de arrecadação para o ano que vem. Não vai conseguir, ele vai ter que chegar em algum momento que vai ter feito contingenciamento, vai ter usado o CAF, vai ter feito a lei em relação aos fundos exclusivos, offshore, vai começar a discutir imposto de renda, mas isso tudo não vai ser suficiente para entregar o superávit zerado do ano que vem. Então, em algum momento do ano que vem, a gente sabe que o Haddad, o governo, vai ter que chegar e falar, não será possível, vamos ter que mudar a meta. Mas é melhor fazer isso no limite do possível, de onde você pode chegar para tentar fazer essa arrecadação acontecer, do que entregar a toalha agora. Entregar a toalha agora, além de ceder para o resto do governo, que já tem, digamos assim, uma voracidade fiscal de gasto maior para o ano que vem, especialmente para o ano eleitoral, né, e coloca um pouco essa percepção que o Haddad foi construindo ao longo dos últimos meses de ser alguém de centro que está preocupado com a questão fiscal. E aí volta o período que ele foi prefeito de São Paulo, que ele teve essa visão fiscalista extremamente importante naquele momento, ele traz isso para o governo federal. Agora é importante que ele mantenha isso com o arcabouço que tem aí, que não é perfeito, não é o ideal. A gente vai ter que voltar a discutir daqui 4 anos um novo regime fiscal, incontornável isso, mas trabalhando com o que tem, eu acho que o mais importante, o mais factível que ele pode fazer de fato é isso, postergar o máximo possível,
mesmo sabendo todo mundo no mercado que não vai dar para entregar, para tentar ao máximo possível ter o possível de aumento de arrecadação no ano que vem, para chegar mais próximo possível de zero. Eu mantenho ainda déficit de 0,7 ano que vem, acho que vai ser difícil entregar números muito abaixo de 0,5% de déficit. E aí você começa a colocar dificuldades para frente, né, Paulo? 25, 26, se a gente não fizer também a reforma do imposto de renda, que eu acho que é a reforma mais importante para aumentar a arrecadação de fato de 25 para frente, a gente começa a entrar não só a dificuldade esse ano que vem, mas começa também a ter 25, 26 com dificuldade fiscal. É interessante, Sérgio, você falou que a expectativa aí é um déficit de 0,7%. O número, ele não está dentro da meta zero, mas é relativamente melhor do que a gente observou em alguns momentos atrás, né? É uma tentativa, pelo menos, de chegar em algum lugar. Você percebe, de repente, uma melhora? Como a Paula perguntou, né? O que seria pior e tudo mais, mas entregar um déficit de 0,7 é tão ruim assim para o mercado? Olha, Felipe, vamos pensar o seguinte, acho que a gente teve duas coisas do final do ano passado para esse primeiro semestre de 2023 que meio que sedimentou que o fiscal não iria conseguir entregar resultados muito razoáveis. Primeiro foi a PEC da transição. A PEC da transição acabou com o resultado fiscal de 2023 e para frente também. E o próprio regime fiscal, o próprio arcabouço fiscal intermediário, com todas as fragilidades, dificuldades que a gente colocou aqui, que também sinalizava que não ia conseguir entregar os resultados. O ponto é que a gente tem uma situação em que a gente conseguiu chegar no superávit ano passado, vai ter 2 anos aí de déficit, no momento em que a dívida está elevada, ela vai chegar a quase 80% do PIB no ano que vem, por conta desses déficits que não conseguiram ser combatidos. Então, eu não vejo o governo nesse sentido como alguém que está indo frontalmente contra a questão fiscal. Mas as armas que ele escolheu para lutar contra a questão fiscal não são as ideais. E ao não serem as ideais, você acaba atrasando o processo. A gente evita um risco de cauda, mas evitar um risco de cauda na questão fiscal é suficiente, especialmente num cenário internacional tão conturbado. Uma das consequências disso é que, por conta do fiscal, o câmbio provavelmente não vai apreciar tanto. A gente não vai conseguir ver o câmbio cair para R$4 ou menos do que isso, como foi no primeiro mandato, no segundo mandato do Lula, porque ali você tinha um fiscal muito sólido, a dívida pública chegou a 50%, 55% do PIB, primário estava consolidado em 4% do PIB, era um cenário muito mais favorável do ponto de vista fiscal comparado com agora. Então tem implicações para as escolhas que o governo fez, da PEC da transição e do regime fiscal, a gente está pagando esse preço. Mas assim, dado como foi construído, não deveria ser novidade. A gente vai passar por isso ao longo desses 4 anos. Talvez, tudo dando certo, crescendo um pouco mais, fazendo os ajustes de arrecadação que o Haddad está indo atrás, a gente consiga chegar a alguma coisa próxima de zero em 2026 de resultado primário, né? Não vai ser suficiente para controlar a dívida, ela vai acabar terminando em torno de 82% do PIB. A gente vai ter que voltar à discussão de um regime fiscal mais crível, que envolva com mais intensidade gasto, não totalmente a arrecadação, como foi a construção desse regime fiscal de agora. E nesse sentido, né, a gente até ficou comentando mais cedo, né, Sérgio, e especulando e tentando entender e projetar o que vai estar no comunicado do Copom mais tarde, porque por mais que o próprio Banco Central não tenha um mandato ali mais específico para metas fiscais ou para políticas fiscais, né? É a política monetária o foco deles. A gente tem visto que os diretores e o próprio Roberto Campos Neto têm sugerido alguma coisa em relação ao fiscal, inclusive sugerindo a necessidade de uma reforma administrativa. O próprio Campos Neto falou isso nas últimas entrevistas. Até quando, e aí eu queria entender sua visão, né? Esse tema tem que estar mais latente para não passar, de repente, de um ponto, passar de uma linha ali, né, do Banco Central. A gente já comentou, né, sobre o fiscal estar no comunicado e tudo mais, mas mais enfaticamente essa questão do corte de gastos por meio de uma reforma administrativa está na pauta, está nas falas do Campos Neto. Como que isso entra, né, na sua percepção? Essa questão fiscal está no Banco Central ao longo aí,
pelo menos do último ano, num grau e numa intensidade que a gente raramente viu acontecer no passado, talvez nunca, na verdade, a gente tenha visto acontecer nessa intensidade. A questão fiscal está vindo agora com força, porque justamente a gente entrou no processo, como a gente conversou aqui, PEC da transição, arcabouço fiscal intermediário, dívida voltando a subir, que causava e colocava preocupação para o Banco Central. Acho que essas questões todas permanecem e o fiscal vai demorar para sair do radar do Banco Central. Então, nesse sentido, acho que não tem como muito ser diferente. Agora, a questão do gasto, eu acho difícil no governo agora pensar em medidas que, de fato tenham essa capacidade de diminuir gasto público nos próximos anos. A reforma administrativa que está sendo discutida e que o governo está tentando fazer é uma reforma que tenta melhorar o sistema público em termos de contratação, em termos das carreiras do servidor público, mas não me parece que há nenhuma intenção na reforma, na contraproposta que o governo quer apresentar, vindo especialmente do Ministério da Gestão com a Esther, de fazer algum corte de gastos, alguma coisa nesse sentido. Isso é mais um desejo, uma visão que o Lira coloca, mas eu não vejo o Executivo partir para essa ideia. Então, reforma administrativa que vai ajustar gastos e vai diminuir gasto público no Brasil, não é essa que está vindo aí pela frente. Essa vai ter um outro objetivo. A gente precisa ver se, de fato, ela vai ser bem construída para esse objetivo de melhorar a eficiência do setor público, ela conseguir atingir. Tá? Mas, de novo, esses 4 anos, a discussão de gasto público acho que está quase interditada. A gente não vai ver acontecer. Os movimentos todos não são no sentido contrário. A gente vê PAC, a gente vê discussão de novo de indústria naval, BNDES bem mais ativo do que antes, trem-bala voltou à discussão aqui e ali. Você vê um cenário em que o governo quer gastar mais. E quando se fala em cortar gastos e fazer contingenciamento, é quase um palavrão para o governo. Eu acho que vai ser assim ao longo desses 4 anos. A reforma administrativa, infelizmente, entra nesse cenário. Por mais que o Roberto Campos fale e deseja, a gente também deseja, mas eu acho que aqui é uma luta perdida. Não vai acontecer nada muito relevante como a gente gostaria. Perfeito, Sérgio. Quero agradecer sua participação. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, já deixando as portas abertas aí para voltar mais vezes. Uma ótima quarta-feira, até uma próxima. Obrigado, Felipe e Paulo, foi um prazer. Até a próxima.